Amém? Amados, nós vamos hoje falar de uma fé sem igual, mas ao mesmo tempo falar, né, da obra de Jesus e daquilo que Jesus tem feito e Ele faz, né? Ele não fez só nos tempos bíblicos, Ele continua fazendo na nossa vida quando nós cremos. E eu queria abrir com os irmãos Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8 fala da cura de um leproso e da cura de um servo. E olha o que está falando lá. Vamos até o verso 17, com muitas outras curas. Mateus capítulo 8, Evangelho de São Mateus, capítulo 8, a partir do verso 1. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar? E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo de sua lepra. E então Jesus lhe disse: Olhe, não conte a ninguém isso, mas vá, apresente-se ao sacerdote e faça uma oferta. Faça a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isto, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: Em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada com febre. Mas Jesus tomou pela mão, e a febre a deixou. Ele se levantou e passou a servi-lo. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías: Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Senhor Jesus, esta é a tua palavra, Pai. Queremos, de maneira preciosa, aprender, Pai, da tua palavra neste culto. Pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, e que o Senhor nos fortaleça em uma fé sem igual. Nos fortaleça a ter fé, Pai. Nos fortaleça a acreditar. Nos fortaleça a crer. Nos fortaleça a, de maneira preciosa, contemplar o impossível, o invisível, mas aquilo que se concretiza pela fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A primeira coisa que fala nesse trecho é que um leproso chega diante de Jesus e o adora. Adora. É interessante
Como hoje nós temos muitas doenças contagiosas e algumas ainda com uma cura incerta ou sem cura. Naquela época a lepra era uma doença temível e muito temida, porque se proliferava de maneira rápida e raramente era curada por meios naturais, e muitas vezes gerava uma paralisia, uma loucura. Este leproso, conquanto não pudesse se misturar com o povo, ouviu nosso Senhor à distância, né? E é interessante nesse processo que ele fala que ele se aproxima, adora a Deus. Uma coisa aqui que a gente aprende, a nossa primeira atitude diante de Deus não é pedir. Nossa primeira atitude diante de Deus é adorá-lo. Esse leproso nos ensina que a nossa primeira atitude ao chegar diante do Senhor é adorar. Ele o adorou e dizendo, fala: Senhor, se quiser, pode me purificar. E uma das coisas mais lindas que eu sempre observo nas curas de Jesus, ele disse: quero sim, fique limpo. Mas ele não falou isso à distância. Mesmo a lepra sendo uma doença contagiosa e que naquela época ninguém queria chegar perto do leproso, ele vai lá e toca. Fala que Jesus, estendendo a sua mão, tocou nele, dizendo: quero sim, fique limpo. Ao Jesus tocar, ele mostra compaixão. Ao Jesus tocar, ele mostra amor. Ao Jesus tocar, ele mostra o seu poder. Ao Jesus tocar, ele mostra que ele acreditava naquilo que ele fazia. Você e eu também precisamos acreditar naquilo que fazemos. Precisamos crer nos milagres do Senhor. Precisamos confiar em Deus. E precisamos demonstrar o seu amor para com o próximo, para com aqueles que chegam diante de nós, para com aqueles que acreditam na manifestação de Deus através das nossas vidas. Precisamos acreditar. Fala que no mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra. E uma coisa interessante que ele fala, né? Não conte isso a ninguém. E ele fala: apresente-se ao sacerdote, quem deveria averiguar os casos de lepra. Sabe? Teve outros casos que Jesus proibiu absolutamente que comentassem os milagres. Havia uma razão desse processo, havia uma razão de tudo isso. Primeiramente, para que as multidões não se aglomerassem. Jesus não queria que as pessoas viessem por causa dos milagres, sabe? Deus não quer que você procure Ele somente na necessidade. Deus não quer que você procure Ele somente por causa de milagres. Milagres Ele faz, fez e sempre fará. Mas esse não deve ser o motivo da nossa busca a Deus. Outra coisa, para que se cumprisse a profecia, para que se cumprisse
A palavra de Deus. Jesus não queria ser aquele que ostentava glória, ou aquele vaidoso por causa das coisas, mas seria aquele humilde que pisou nesta terra para fazer a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus, para evitar ser levado à força, sendo proclamado rei. A intenção de Jesus não era ser rei nesta terra, um governante nesta terra. O seu reino não é desta terra, o seu reino não é deste mundo. Não veio impor um império, ou impor nada à força. Seu reino não é desse tipo. Seu reino é um reino de paz. Seu reino é um reino de justiça. Seu reino é um reino de graça. Para que ele pudesse também pregar e ministrar a sua palavra, sem enfurecer sacerdotes, religiosos ou governantes. Jesus queria trilhar o caminho normal do seu ministério, sem pular etapas, sem passar por cima de um ou de outro. Jesus queria trilhar o caminho normal do seu ministério. Fala que tendo ele aqui curado, Jesus entrando agora em Cafarnaum, fala que veio um oficial, um centurião, implorando a ele: Senhor, meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus lhe disse: eu vou curá-lo. É interessante que a disposição de Cristo de curá-lo, a disposição de Cristo de realizar a sua obra, a disposição de Cristo de fazer aquilo que lhe pedia. Havia uma disposição. Cristo não é aquele deixa para depois, vamos fazer outra hora. Não, daqui a pouco eu faço. Não, eu vou lá curá-lo. Havia um ato de fé, sabe? Esse era um centurião, a palavra já fala, era um capitão de 100 soldados romanos, sabe? Possivelmente estava ali esse pessoal próximo disso. E é interessante nesse processo, podia até ter mandado alguém para falar. Jesus pode ter falado essas palavras e elas terem sido transmitidas por um mensageiro. Alguém vai lá, fala com ele, e ele transmite essas palavras por um mensageiro, né? Até em outros idiomas. Não sabemos se o centurião sabia falar o hebraico, o aramaico. E ele vai lá e fala. E é interessante nesse processo que Jesus realiza, né? E olha a palavra do centurião: Senhor, não sou digno de recebê-lo na minha casa. Alguém que reconhece a sua vida e que não era digno de receber o santo homem de Deus, mas apenas mande uma palavra e o meu servo será curado.
também sou homem sujeito a autoridades. Tenho soldados às minhas ordens, e digo, vai e ele vai, venha e ele vem, faça isto e ele faz. Aquilo que eu ordeno se cumpre, mas na minha ausência, quanto mais tu ordenares, e quanto mais o Senhor, que é Senhor de tudo, se o Senhor ordenar, vai acontecer. Se o Senhor falar, realizará. E Jesus fala, eu não vi uma fé como esta na casa de Israel. E o mais maravilhoso dessa palavra é que ele fala que além disso, do centurião não ser um israelita, não ser alguém que conhecia Deus, mas era alguém que estava disposto no seu coração a ouvir a voz de Deus, disposto no seu coração a obedecer a voz do Senhor, e disposto no seu coração a crer naquilo que Deus estava realizando, aquilo que Deus estava fazendo, aquilo que Deus estava cumprindo naquele tempo. E fala nesse processo das coisas mais admiráveis desse texto, que ele fala, digo a vocês que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e tomarão o seu lugar na casa de Israel. Tomarão o seu lugar na mesa de Abraão. Tem pessoas que ainda não conhecem a Deus, mas queriam ter a oportunidade de ouvir. E quando ouvirem, terão uma fé sem igual. Uma fé como essa desse homem, das regiões mais distantes da terra, abraçarão os termos e usufruirão das recompensas do pacto do Evangelho, estabelecido com Abraão, que é o pai da fé. Tem pessoas que jamais saberão da história de Abraão. Tem pessoas que não conhecem a história do povo de Deus. Mas quando ouvirem do Evangelho, terão uma fé tamanha que serão comparadas aos heróis da fé, que serão comparadas aos homens de Hebreus 11 e a sua continuação. Homens dos quais o mundo não é digno. Homens que conheceram a fé, conheceram a graça, conheceram o Evangelho e decidiram confiar em Deus. Aqui tem muitas outras curas, como a sogra de Pedro, e como outras que trouxeram para que Jesus curasse, expulsasse demônios. E a última palavra do verso 17 fala, Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças, para se cumprir o que fora dito, nesse, carregando os nossos pecados em seu próprio corpo no madeiro, identificando-se conosco nas nossas aflições, curando as nossas enfermidades que são fruto do pecado.
não do pecado que você ou eu cometeu, mas do pecado da raça humana. Por isso, meu irmão e minha irmã, se entregue totalmente a Deus. Faça parte desses que virão do Ocidente e do Oriente e terão uma fé sem igual. Uma fé de impressionar. Uma fé que confia no Filho de Deus. Deixar esse tempinho para que você possa orar. Tem motivos na sua vida que precisam de mais fé. Tem locais na sua vida que precisam que você comece a crer mais em Jesus. Dobre os seus joelhos aí na sua casa. Dobre os seus joelhos aonde você está. Feche seus olhos para nós termos esse tempo de oração. Para que você possa buscar mais de Deus. Senhor Deus maravilhoso, Pai. Estamos diante da Tua palavra nesta noite. Pedimos que o Senhor, de maneira especial, venha com Teu Espírito Santo, Pai. Tocando as nossas vidas. Derramando o Teu poder, a Tua graça e as Tuas maravilhas. Mas nos ajude a ter mais fé, Senhor. Uma fé semelhante a desse centurião, que somente de ouvir o que Jesus realizava, e ao se encontrar com Ele, solicitou uma palavra de ordem, porque sabia que somente com a Tua palavra o milagre podia acontecer. Como desse leproso que chegou e o adorou. Como dessa multidão de doentes e enfermos, endemoniados. E chegou a Jesus e recebeu a cura, recebeu a libertação. Senhor, ajude-nos, Pai. Se tem lugares na nossa vida que estamos precisando de mais fé, se tem lugares da nossa vida que estamos precisando crer, se tem lugares da nossa vida que nós precisamos nos colocar na Tua presença e no Teu altar, ó Pai. Vem com Teu Espírito Santo agir na nossa vida. Derrame a Tua presença sobre nós, ó Pai. Ajude-nos, Senhor. Nos dá força para crer. Em nome de Jesus.